pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Giosa, sou trader. É, Lembrando a todos que isso aqui é uma sala apenas educacional, tá? Aqui a gente não passa call nem de compra nem de venda, tá bom? Para quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí, tá? Profissão Trader BR. Curta e compartilhe, tá bom? Para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Bom, vou fazer uma análise aqui do mini índice e do mini dólar, tá bom? Baseado em comportamento e expectativa do preço, tá? Que é a maneira que eu opero aqui. E fazer o estudo do fechamento, tá? De segunda-feira e hoje, tá bom? Então vamos começar aqui pelo mini índice, pelo mini dólar, desculpa. Bom, na segunda-feira nós tivemos, né, na sexta-feira primeiro esse grande movimento de alta, tá bom? E já na segunda-feira, dia 21, já tivemos uma abertura muito forte num gap, tá? Um gap de alta, tá bom? E o que a gente precisa observar quando a gente vem de um movimento altista, tá bom? De uma grande pernada e o preço ele abre gapado com gap de alta, tá? Primeira coisa que eu observo é o IFR, tá bom? Então o preço ele abriu aqui, tá? Fez um movimentozinho para baixo, subiu, corrigiu, porém não perdeu esse fundo aqui e voltou a subir, tá? E aí teve uma subida bem forte, inclusive. Porém, o que o IFR estava me mostrando aqui? Exaustão do preço, tá? Do momento. Então a gente percebe que quando o preço rompeu esse topo e foi lá para cima, o IFR não conseguiu fazer isso, tá? Mostrando que realmente poderia haver uma exaustão e foi o que aconteceu, tá? Tivemos esse movimento de baixa aqui, tá? Praticamente devolveu o mesmo movimento de alta. O preço ele chegou a fazer um pivôzinho de baixa aqui, tá? Fez esse pivô, subiu e tentou executar novamente, né, a queda. E aí a gente já identifica aqui um padrão, tá? Que é um padrãozinho um comportamento que ele ficou dentro desse canalzinho, tá? Desse canal de baixa. E aí, o que a gente percebe aqui? Que o preço, após a violação dessa linha de retorno, tá? Do canal de baixa, ele não consegue mais perder, tá bom? Então ele vai fazendo fundos mais altos, tá? Até que ele rompe para cima. E quando ele rompe para cima, a expectativa é que ele vai executar exatamente o range desse canal, tá? O range desse canal, a gente faz essa dobra de canal, tá bom? E aí a gente percebe que o terceiro canal, ele ficou dentro, ele deixou o pavio em cima da linha central do canal, tá? Então sempre importante a gente deixar essa linha central marcada, porque ela é um ponto importante de suporte e resistência, tá bom? Bom, feito esse estudo, feito essa avaliação de comportamento, aqui a gente percebe que o preço ele deixou um topo mais baixo que o anterior aqui, tá bom? E aí ele teve esse comportamento aqui de queda, tá? Uma queda dentro de um canalzinho estreito, tá bom? Ficou praticamente a tarde inteira aí, desde das 11h30 até ali, ficou praticamente 3 horas, até as 3 horas da tarde, dentro desse canalzinho estreito, tá? E aí, dentro de um canal, poxa, que a gente tá em tendência de baixa, é venda, né? Então, quando ele toca na linha, tá? Deixa ele ajustado. Quando ele toca na linha de baixa, tá? Nessa linha de tendência de baixa do canal, a gente executa as vendas, tá? Sempre procurando por vendas quando o preço está em tendência, tá? No caso, tendência de baixa, a gente vai sempre buscar por vendas, tá bom? Até que o preço ele mude de comportamento, tá? Então, se a gente traçar também, colocar uma linha central nesse canal estreito, a gente vê aqui, ó, que nesse momento ele não conseguia romper, né? Então ele ficava batendo na linha e voltava, batia, voltava, até que ele conseguia fazer os movimentos por completo do canal, tá? Aqui ele ficou margeando, né, entre a linha
central e a linha de tendência de baixa, né? E aí, nesse movimento aqui, ó, foi um movimento, acho que principal desse canalzinho, né? Que a gente conseguiu identificar aqui mais essa tendência e volta, tá? Da linha de tendência de baixa, que foi essa aqui, tá? Então, quando ele perdeu esse candle aqui, que ele fez esse toque, depois fez esse toque aqui, perdeu essa mínima, o preço foi caindo, caindo, caindo aí, ó. Chegou a dar quase 30 pontos aí, tá? Só nessa quedinha aqui, tá? E aí ele conseguiu romper o canal, tá? O canal de baixa, e teve um comportamento lateral para o restante do dia aí, tá? Então é sempre importante operar sempre a favor da tendência, tá bom? E aí a gente percebe que aqui no final do dia ele fez uma consolidação, tá? E fechamos o dia assim. Porém, o que ele deixou aqui pra gente? Uma figura, né? Uma figura de retângulo aqui, tá bom? E essa figura de retângulo, se executada lá pra cima, tá? Quando o preço rompeu, acabou o dia, né? O dia acabou aqui e percebe que ele abriu com gap de alta justamente em cima, tá? Dessa região de resistência aqui do retângulo, tá? E aí ele voltou, aí abrimos em gap hoje, tá? Hoje tivemos essa abertura nesse gap de alta, tá? O preço ele voltou para dentro do retângulo, porém quando ele rompe, tá? Você vê que ele não executa o retângulo por completo, tá? Ele até deixa faz um pivôzinho de alta, tá? Deixou esse movimento aqui, tá? E quando rompeu, ele executou o retângulo lá por completo, tá? Então, para quem pegou esse padrãozinho aqui, principalmente esse padrão aqui, ó, tivemos dois movimentos, né, importantes. Então, esse retângulo e esse padrão aqui, que é um padrão de estrela da manhã, tá? Um padrão de candlestick, que também serve muito bem para definir alvo, tá? Então, isso aqui é um comportamento e a expectativa é que ele execute esse mesmo comportamento lá para cima, tá? E aí foi o que aconteceu, ó. Então, nós tínhamos o retângulo e esse comportamentozinho aqui de padrão de estrela da manhã, tá? Ok, aí o preço realmente resolveu cair, tá? Deixou um pivô de baixa aqui, tá? E quando a gente perde esse fundo aqui, já poderíamos ter traçado um Fibonacci, tá bom? Aqui para ver aonde que o preço poderia parar. Geralmente esse preço aqui, ele tocou, quando ele toca no 100%, ele faz um pullback no 61, tá? Ele conseguiu executar até o 127, tá? Que é uma região também importante. E a gente percebe que aqui ele não conseguia romper esse 84, né? Ele teve dificuldade aqui nesse momento de romper. Ele tentou romper, subiu, tentou romper, não foi. Subiu novamente, fez um pullback aqui até o rompimento, né, da cabeça do pivô. Tentou para voltar esses 384, 383 aí que ele deixou e voltou a subir, tá? Quando ele fez esse comportamento, já deixou esse padrão, né, que é um padrãozinho de fundo duplo, que a gente já poderia ter executado, ter realizado esse comportamento, né? E a expectativa seria essa aqui para cima, tá? E aí você percebe que o preço ele executou, tá? O tamanho aí do padrão, que era um range aí de 12 pontos, pelo menos, tá? O preço continua se movimentando e tal. E aqui, o que a gente já poderia ter reparado, tá, pessoal? Isso aqui, para quem conhece, uma figura de Okoi, né? Um ombro, cabeça, ombro invertido, tá bom? Então, quando o preço, tá? Ele faz esse movimento, tá? Do ombro, cabeça, tá? Esse é um cabeça em fundo duplo. Aqui nós tínhamos, tá? A linha de pescoço passando por esses topos, tá? Aí o preço volta, faz uma nova cabeça aqui, tá? E qual que é a minha expectativa? É pelo menos esse tamanho aqui, tá? É esse tamanho pra cima. E aí foi o que ele fez, tá? Então se a gente pegar aqui, medir ele certinho, esse comportamento, tá? E jogar ele lá pra cima, no rompimento,
a gente vê que ele executou certinho, tá? O padrão aqui, tá? Era um comportamento aí, uma expectativa de quase 40 pontos e ele conseguiu executar esse comportamento, tá bom? Bom, esse foi a análise do dólar, tá? Agora vamos para o índice. O índice, bom, ele na segunda-feira, perdão, deixou esse comportamento de alargamento, tá? O que é o comportamento de alargamento? Rompe topo, rompe fundo, tá? Nesse caso ele rompeu esse topo e perdeu esse fundo aqui, tá? Então aqui a gente já consegue, e quando ele faz esse novo fundo e retorna, aqui a gente já consegue colocar as linhas, tá? Essas linhas de alargamento para ver aonde que o preço ele vai, tá? Então no padrão de alargamento, ou ele vai executar a linha de cima, tá? Fazer os toques na linha de cima ou na linha de baixo, tá? Bom, o preço ele fez esse toque, tá? Aí a gente percebe aqui que teve uma mudança de comportamento no índice aqui, tá bom? E essa mudança de comportamento deixou topos, fundos mais altos, tá? Aqui, para montar um pivô de alta, tá? Então a primeira oportunidade, uma possível operação seria essa aqui, tá? Para pegar o 161 desse movimento, tá? Desse pivôzinho. Ou quem gosta da projeção de Fibonacci, que eu gosto bastante, traçar aqui para pegar 100% do movimento, tá? Dessa pernada aqui, quando o preço ele começa a subir aqui, já deixando possivelmente um comportamento aqui de alta, então esse aqui seria o 100% e aqui o 161%, tá? Da projeção. E aí você vê que o preço ele conseguiu pegar exatamente, tá? Quem for mais conservador e quisesse pegar esse rompimento da cabeça de pivô, teria dado aí pelo menos 380 pontos, tá? 400 se quisesse levar um pouco mais acima. E aí ele deixou um novo pivô, né? Então aqui a gente considera que isso aqui foi no momento, tá? Que o gráfico estava andando, um movimento de onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, para fazer uma onda 5, tá bom? E aí depois ele fez essa consolidação aqui, tá joia? Então quando o gráfico estava em andamento ainda, tá? Então é essa análise que a gente fez durante essa operação, tá bom? E aí, quando ele já faz esse novo comportamento aqui, a gente pode também traçar um Fibonacci, tá? Desse movimento aqui para cá, para buscar pelo menos 161 do movimento, tá? Que é o movimento que seria esse movimento aqui, 1, 2, 3, né? O movimento de onda 4, para pegar pelo menos um 161. E aí ele chegou, quase chegou ali no 61, tá? Segurou aqui no 141 e aí entrou em consolidação, tá bom? E dentro dessa consolidação, foi até uma operação que eu postei lá no meu Instagram, que foi essa aqui, tá? Então, dentro dessa consolidação, quando o preço ele viola esse retângulo e volta, tá? Ele executa o retângulo por completo, faz um pullback, tá? E forma um pivô de alta, tá? Aqui, isso aqui é praticamente 50% do movimento, tá? Então o que a gente faz? A gente faz essa projeção para cima, tá? Do movimento para cima e percebe que ele bateu lá, deixou, fez uma violaçãozinha, né? Deixou um grande paviozão, tá? Então só para vocês entenderem como a maneira que eu opero, eu gosto de operar de forma bem simples e prática, tá, pessoal? Sempre buscando o comportamento e expectativa de preço, tá? Então é assim que eu baseio as minhas operações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não esqueçam de curtir, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima.